Havia uma mulher que aprendeu a não pedir nada, nem a Deus, nem ao vizinho, nem ao silêncio que enchia o quarto toda noite quando o filho adormecia com a respiração um pouco diferente, um pouco mais curta, um pouco mais pesada do que devia ser para uma criança de 9 anos. Ela dobrava a exaustão como se fosse uma roupa que não cabia mais na mala, enfiava nos cantos do peito onde ninguém ia olhar, e de manhã vestia o avental, amassava o pão, abria a porta e seguia, porque o que mais assustava nela não era a dor, era a possibilidade de parar. Parar era o abismo. Mover era o único chão que ela conhecia. E assim ela foi vivendo, dia após dia, construindo uma vida inteira sobre a base firme e silenciosa do próprio esforço, sem perceber que o esforço, quando não tem onde pousar, vira um peso que caminha junto com a gente para dentro de casa toda a noite. Se você já carregou um peso que não contou para ninguém, não por orgulho, mas porque jurou que ia resolver sozinha, porque achava que pedir era desmoronar, porque alguém lá atrás te ensinou que mulher forte não precisa de ajuda, essa história é para você. Porque tem um tipo de fortaleza que a gente constrói não de pedra, mas de silêncio, de dentes cerrados, de noites em que a gente resolve tudo dentro do peito antes de o sol nascer. E às vezes, só às vezes, é preciso que uma vizinha bata na porta de madrugada com uma marmita fria e um pedaço de papel para a gente entender que a ajuda que nunca pedimos era exatamente o que precisávamos a vida inteira. Esta é a história de Rosa, e talvez, em algum lugar no meio dela, você reconheça um pedaço da sua. Antes de começar, te convido a se inscrever no canal e a ficar até o final. O seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Histórias de mulheres reais, que erraram, que resistiram, que aprenderam que pedir ajuda não é fraqueza, é o ato de coragem que faltava. Ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Cada semana tem uma mulher nova aqui esperando para te contar alguma coisa que vale a pena ouvir. Agora vamos juntas. O Jardim Esperança fica numa das pontas de Fortaleza que os mapas turísticos esquecem de mostrar. Não está nos roteiros das praias, não aparece nos cartões postais com o pôr do sol da beira-mar. Não é o tipo de bairro que alguém visita a não ser que more lá ou conheça alguém que mora. É um bairro que não tem jardim nenhum. O nome veio de uma promessa de prefeitura feita em 1987 e nunca cumprida, como tantas outras coisas que começam com promessa e terminam no esquecimento. Mas tem outras coisas que nenhuma placa de inauguração jamais anunciou. Tem o cheiro de carne assando às 6 da tarde nos fundos das casas, que atravessa os muros e entra pelas janelas abertas com a intimidade de quem não foi convidado, mas é bem-vindo assim mesmo. Tem o barulho grave e constante do ônibus que passa na rua Marajó a cada 40 minutos e treme os vidros das janelas de quem mora perto, um tremor que quem nasceu ali não ouve mais, porque virou parte do silêncio. Tem o muro cor de areia queimada, que divide um terreno baldio, cheio de capim-brabo da calçada, onde as crianças andam de bicicleta depois da escola, e onde os homens mais velhos sentam nas calçadas de plástico às tardes de domingo e comentam as coisas do mundo, com a autoridade de quem já viu muita coisa passar. Na Travessa das Acácias, uma rua de paralelepípedo que nunca foi asfaltada porque a verba sempre ia para outro lado. O número 14 era um cômodo que Rosa Conceição alugava havia 6 anos. Quem passava na frente via uma porta de madeira pintada de verde escuro, descascada na parte de baixo, onde a umidade da calçada tinha feito seu trabalho sem pedir licença, com a paciência lenta e certa das coisas que não têm pressa. Havia um vaso de planta na janela, um cingônio de folhas malhadas, verde e branco, que ela regava toda manhã antes do café, como se fosse a primeira obrigação do dia, antes de qualquer outra coisa, antes mesmo de se olhar no espelho. Havia uma grade de ferro pintada com tinta preta que ela mesma aplicou com pincel, uma demão de cada lado, uma tarde de sábado, enquanto Mateus dormia e o rádio tocava baixo na cozinha.
A rua era estreita e recebia o sol da tarde de cheio. Então, às 4 horas, a fachada ficava dourada por um instante. Um instante específico, de uns 3 minutos, talvez, em que toda a descascada da tinta e a umidade da base e o ferrugem dos parafusos da grade desapareciam debaixo da luz quente, e o número 14 ficava bonito de um jeito discreto, quase secreto. Depois, a sombra de uma árvore que crescia no terreiro do vizinho avançava devagar e devolvia o cinza. Era uma casa pequena, mas Rosa nunca falava pequena. Falava minha casa, com a ênfase toda no possessivo, como quem diz, isso aqui é meu e eu sei o que me custou. Dentro, o espaço era dividido em 3 ambientes que funcionavam como 4. A cozinha com a janela que dava para o muro lateral. Pequena, mas com tudo no lugar certo, porque Rosa havia aprendido há muito tempo que em casa pequena a organização não é capricho, é necessidade de sobrevivência. A sala que era também o quarto de hóspedes que nunca tinha hóspede, com o sofá de 2 lugares que ela havia comprado, parcelado em 24 vezes, numa loja do centro, e que estava impecável porque ela protegia com uma capa de tecido lavada toda semana. E o quarto, o único quarto, que era de Mateus, com a cama dele, a prateleira de livros dele, o ventilador de mesa dele que chiava levemente quando estava na velocidade máxima. Rosa dormia no sofá. Havia dormido no sofá por 9 anos, sem que ninguém tivesse pedido isso a ela, e sem que ela tivesse pedido reconhecimento por isso. Rosa Conceição tinha 41 anos, e o tipo de rosto que as pessoas chamam de expressivo, porque não sabem dizer bonito de outra forma. Sobrancelhas espessas, que ela não aparava porque nunca tinha lembrado de marcar hora na sobrancelha. Olhos escuros com algo de permanente alerta, como quem está sempre monitorando o que entra pelo campo de visão. Uma boca que só sorria quando queria de verdade, o que não era sempre. Mas quando era o tipo de sorriso que muda o rosto inteiro. Os cabelos eram pretos e compridos, presos quase todos os dias num coque baixo, improvisado com um elástico tirado do próprio pulso. Ela sempre tinha um elástico no pulso. Era um hábito velho que Mateus certa vez chamou de tique de mãe, e ela havia rido. E havia sempre algum fio solto na têmpora ou na nuca que ela enfiava atrás da orelha, com o mesmo gesto mecânico de quem já desistiu de controlar algumas coisas, mas ainda assim não consegue deixar completamente. Usava camisas de botão por cima de calça de elástico, roupas funcionais, sem intenção de beleza, compradas no brechó da Rua Castro e Lemos por valores que cabiam no orçamento, mas que ela mantinha impecavelmente lavadas e passadas porque havia coisas, dizia ela para si mesma, que uma mulher não abandona, mesmo quando está cansada demais para quase tudo o resto. No Jardim Esperança, todos a conheciam. Era a Rosa da Faxina. E diziam isso sem malícia, como quem identifica alguém pela sua qualidade mais visível, a qualidade que a pessoa carrega com mais consistência do que qualquer outra coisa. Ela limpava bem. Limpava com o tipo de atenção que separa quem faz um serviço de quem cuida de um lugar. Ela lustrava o rodapé com o mesmo cuidado que lustrava a bancada. Lavava a grelha do fogão como se fosse a dela. Não deixava marca de pano no vidro da janela. Era pontual até quando o ônibus atrasava, porque ela saía mais cedo prevendo o atraso. Não criava confusão, não fofocava sobre uma casa com a dona da outra, não aceitava fiado, porque havia aprendido que dívida entre pessoas que se conhecem azeda relação mais rápido do que qualquer desavença direta. E não fazia amizade fácil. Não por frieza, mas porque amizade para Rosa significava confiança. E confiança significava mostrar o que havia por dentro. E mostrar o que havia por dentro era a coisa que ela mais evitava fazer no mundo. As vizinhas mais próximas sabiam que ela tinha um filho doente e um marido que tinha sumido. Mas ninguém sabia o nome do marido. Ninguém havia visto uma foto. E Rosa nunca havia explicado. Quando perguntavam sobre o pai de Mateus, ela dizia, não está mais aqui, com um tom que não era de mágoa nem de raiva.
Era o tom de quem já processou, arquivou e selou a caixa. Certo dia, a dona de uma das casas que ela faxinava, uma senhora de cabelos brancos chamada Berenice, que morava sozinha num sobrado no Aldeota e que tinha a gentileza específica das pessoas que um dia já tiveram muito e aprenderam a não ostentar, perguntou se ela não se sentia sozinha. Rosa havia parado de esfregar o fogão por exatamente 2 segundos. Depois continuou e respondeu: "Eu tenho filho. Não tem tempo de se sentir nada." Berenice nunca mais perguntou, mas às vezes, quando Rosa saía, a velhinha ficava na janela olhando para a rua com uma expressão que misturava admiração e uma tristeza que não era dela, era pelo que via. O que Rosa tinha dado à vida de Mateus era impossível de medir com qualquer instrumento que existisse. Havia adiado um curso de informática 2 vezes. Na primeira, porque a mensalidade tinha coincidido com o mês do gás e da consulta. Na segunda, porque Mateus havia precisado de uma medicação nova e o dinheiro não se esticava até os 2 fins. Havia adiado uma consulta no dentista 4 vezes. E aí o dente que precisava de canal virou extração, porque extração era mais barata. Havia adiado dormir mais de 6 horas seguidas por tanto tempo que já não sabia mais como era aquilo. Às vezes, acordava no meio de um sonho com a sensação de que havia tarefas não cumpridas e só depois de uns segundos lembrava que estava dormindo e que era permitido dormir. Havia também deixado ir embora uma amizade antiga, a de Sandra, sua colega de trabalho, numa empresa de limpeza predial, onde as duas trabalharam juntas por 2 anos, que certa vez disse, querendo ser gentil, com a xícara de café nas mãos e os olhos preocupados: "Você precisa cuidar de você também, Rosa. Você vai adoecer se continuar assim." E Rosa havia sorrido, o sorriso correto, o de quem recebe bem a preocupação. Pago a conta do almoço e nunca mais respondido às mensagens. Não por raiva de Sandra, por não saber o que fazer com verdades que chegam sem instrução de uso. Por saber que Sandra estava certa e não ter como usar essa certeza para nada concreto naquele momento. E coisas que a gente não pode usar ficam paradas na porta da consciência como um móvel pesado que não passa pela entrada. O despertador tocava às 4h40 da manhã, mas Rosa não esperava ele tocar. Acordava 3 minutos antes, como o corpo aprende a fazer quando viver depende de não falhar. Um alarme biológico calibrado pela necessidade, mais confiável do que qualquer aparelho, porque nunca ficava sem bateria e nunca precisava ser ajustado pelo horário de verão. Ela ficava deitada por exatamente 2 minutos no escuro do sofá, olhando para o teto de cimento onde havia uma mancha de umidade em forma de mapa de um país que não existia. Um país comprido e irregular que ela havia batizado mentalmente de Caçoá, porque um dia Mateus, com 5 anos, havia apontado para a mancha e dito: "Mãe, parece um caçoá." E ela havia concordado e o nome tinha ficado. Nesses 2 minutos ela pensava: mais um dia. Era um pensamento neutro, nem esperançoso, nem desesperado. Só factual, como a mancha no teto. Um inventário breve da existência. Estou acordada, é de manhã, tem coisas para fazer. Depois levantava, calçava o chinelo de dedo que ficava sempre virado para ela do lado direito do sofá, checava Mateus, encostava o rosto na porta entreaberta do quarto dele e ficava 2 segundos olhando, calibrando a respiração, verificando a cor do rosto no escuro, como quem lê um instrumento que só ela sabe ler. E ia até a cozinha, onde acendia o fogão com o clique-clique-clique, que às vezes demorava a pegar na primeira tentativa e às vezes na segunda, dependendo da umidade da noite. Enquanto o café esquentava, ela pegava a roupa do dia seguinte, que havia deixado dobrada na cadeira de plástico, ao lado da pia antes de dormir. Era um hábito que a poupava de decisões às 4h40 da manhã, porque decisões custam energia, e energia era uma commodity escassa. E ia se trocando em silêncio no escuro da cozinha que só tinha a luz azul da chama do fogão.
Às vezes, um pensamento surgia no meio daquele processo tão mecânico quanto respirar. E se não der conta hoje? Era um pensamento rápido, fugaz, que ela havia aprendido a não receber com hospitalidade. Enfiava a camisa, passava o elástico no cabelo, e o pensamento ia embora sozinho, empurrado pela próxima tarefa como um papel arrastado pelo vento. Ela já havia descoberto que pensamentos que surgem às 5 da manhã não trazem soluções, trazem peso. Então, ela não os convidava para ficar. O café ficava pronto. Ela punha numa térmica velha, com tampa de rosca, que havia sido da mãe dela, e que ela havia trazido de ônibus de Caucaia 20 anos antes, colocava o copo de Mateus, com achocolatado pronto na geladeira, para ele achar quando acordasse, deixava uma nota de papel dobrada ao lado com letra grande de caneta azul. Cuida do gato. Lanche na bolsinha verde. Eu te amo. E saía. Fechava a porta devagar, a chave no segredo para não acordar o menino, e entrava na rua, que ainda estava escura e cheirava a madrugada de Fortaleza. Uma mistura específica de asfalto quente resfriando, algum cheiro de esgoto distante e o vento, que vinha do leste, com sal. Há um tipo de cansaço que não aparece no exame de sangue. Os médicos não têm nome para ele, os laboratórios não têm código para ele, e quando a gente vai ao posto de saúde e tenta descrever, sai uma coisa vaga como cansaço constante ou dificuldade de dormir, que entra na ficha e não resolve nada. Não é falta de ferro, não é falta de vitamina D, não é hipotireoidismo. É falta de ser vista, de ter alguém que pegue a bandeja antes de você chegar à mesa com ela, de ter uma pessoa que diga, sem nada querer em troca, eu sei o quanto você está carregando. É o cansaço de quem carrega não só o peso, mas também a obrigação de não reclamar do peso, porque reclamar é ingratidão. Reclamar é fraqueza. Reclamar é dar trabalho para alguém que já tem o seu. Rosa conhecia esse cansaço como quem conhece o próprio nome. De memória, sem precisar pensar, sem mais surpresa. Era velho e familiar como a mancha no teto. Mas o que ela ainda não sabia, não conseguia ainda enxergar, porque quando a gente está dentro do aquário não enxerga o vidro, é que carregar por tempo demais aquilo que deveria ser dividido não é virtude. É uma solidão disfarçada de força. E solidão, quando fica tempo demais dentro do peito, começa a parecer normal. E quando começa a parecer normal, é quando fica perigosa. Foi numa quarta-feira de outubro que o chão cedeu debaixo dos pés de Rosa, mas de um jeito que parecia um dia comum até o momento em que não era mais. Ela havia ido ao Hospital Geral do Jardim Esperança com Mateus para a consulta de rotina. A terceira naquele mês, porque o médico que acompanhava o caso queria observar com mais atenção os números do rim do lado esquerdo que havia mostrado uma alteração no exame do mês anterior, uma alteração pequena, mas que o médico havia descrito usando a palavra progressiva. E essa palavra havia ficado na garganta de Rosa como um caroço. A sala de espera do hospital era uma daquelas salas que existem em todos os hospitais públicos do Brasil, com pequenas variações. Cadeiras de plástico azul parafusadas entre si em fileiras, um televisor preso na parede passando um programa de auditório com o volume baixo demais para entender, um cheiro de álcool e de tempo parado, e uma quantidade de gente que sempre parece maior do que o espaço comporta. Mateus sentou na cadeira ao lado dela, com a mochilinha no colo, as pernas balançando porque a cadeira era alta demais para os seus pés alcançarem o chão, e ficou olhando para o pôster de higiene na parede com a atenção específica de quem está aprendendo alguma coisa. Ele tinha o hábito de ler tudo o que estava escrito nos lugares que visitava, etiquetas de remédio, cardápios de lanchonete, avisos de porta. Rosa ficou olhando para o filho. Era o que ela fazia enquanto esperava em qualquer lugar. Olhava para Mateus e fazia um balanço silencioso, como agricultor que vistoria a lavoura.
O médico chamou depois de 40 minutos. Era um homem jovem, de óculos de armação fina e jaleco sem mancha, que falava rápido demais para quem estava ouvindo palavras que poderiam mudar o mundo a depender da próxima frase. Disse que os exames mostravam progressão da condição renal. Disse que o rim esquerdo de Mateus estava mostrando sinais de comprometimento funcional que precisavam ser investigados com mais precisão. Disse que para isso, Mateus precisaria de um exame específico, uma ressonância magnética com contraste do parênquima renal, disse ele, com os termos técnicos que Rosa anotou mentalmente como se fosse ditado, sílaba por sílaba. Um exame que não estava disponível na rede pública com a urgência que o caso pedia. Havia uma lista de espera. Quanto tempo? Rosa perguntou, com a voz do mesmo jeito que usava para perguntar preço no mercado. Direta, sem rodeio, querendo só o número. O médico abriu o prontuário eletrônico na tela do computador, fechou uma janela, abriu outra, digitou alguma coisa. 6 a 8 meses no melhor dos casos, disse. Dependendo da demanda. Rosa assentiu, como se tivesse entendido a previsão do tempo e estivesse calculando se ia precisar de guarda-chuva. Tem alguma coisa que a gente pode fazer antes disso? O médico falou sobre monitoramento, sobre dieta, sobre hidratação adequada. Mateus escutava tudo com a mesma expressão com que havia olhado para o pôster. Atento, quieto, processando. Na saída do consultório, Mateus pediu para ir ao banheiro. Rosa ficou no corredor. Encostou na parede pintada de verde desbotado, com o cheiro de desinfetante de pinho e alvejante ao redor. Fechou os olhos por 10 segundos exatos. Ela contou. E disse, baixinho, para ninguém e para si mesma ao mesmo tempo. Não tem tempo. Não era negação. Era uma afirmação. Era a voz dela, reconhecendo que a lista de espera do sistema era um prazo que o corpo de Mateus não havia concordado em cumprir, e que o que o sistema não podia oferecer, ela ia ter que encontrar em outro lugar. Ela não sabia ainda onde, não sabia ainda como, mas o não tem tempo era o começo de uma mobilização que o seu corpo já havia iniciado antes de a cabeça terminar de calcular. Quando Mateus saiu do banheiro e disse, "Vamos, mãe." Ela já estava com o celular na mão, procurando o número da segunda faxina da semana para ver se conseguia adiantar um dia. Naquele mesmo corredor, ela abriu o aplicativo da calculadora e começou a fazer contas. Quanto ganhava nas 3 casas de faxina? Quanto sobrava depois do aluguel, da escola, do mercado, dos remédios, da conta de luz? Quanto custaria o exame na rede particular? Os números não fechavam. Mas fechar não era opção. Então ela começou a pensar em como abrir mais entradas. Ligar para a vizinha que tinha mencionado precisar de ajuda nos fins de semana. Pesquisar se a banca de lanches na esquina rendia mais do que ela achava. Ver se havia disponibilidade de faxina de madrugada em algum condomínio da região. Os números ainda não fechavam, mas ela não estava mais olhando para eles como problema. Estava olhando como mapa, como conjunto de rotas que existiam e que ela precisava encontrar. Rosa tinha 32 anos quando Edmilson foi embora. Não foi uma cena de cinema. Não houve gritos no corredor. Não houve coisas atiradas na calçada. Não houve porteira batendo com força suficiente para os vizinhos saberem o que estava acontecendo. Foi mais silencioso. E por isso, de certa forma, mais devastador. Edmilson havia ido a Belém para ver um irmão que estava passando por um processo difícil, foi o que ele disse. E voltou depois de 26 dias, quando a viagem deveria ter durado 3. Voltou diferente. Não diferente de jeito que se nomeia fácil. Diferente de jeito que se sente antes de entender. Distância nos olhos. Uma demora para responder perguntas simples. Rosa havia feito um arroz com feijão naquela noite porque era terça-feira e terça era arroz com feijão.
E enquanto ele comia pouco e depois disse que não estava com fome, ela ficou lavando a louça com o pensamento pendurado naquela demora, naquela distância. "O que foi em Belém?" Ela perguntou de costas para ele com as mãos na água quente. "Sei não", ele disse. "Muita coisa." Ela não perguntou mais. Nos 3 dias seguintes ele ficou em casa, mas não ficou em casa. Era o tipo de presença que ocupa espaço físico, sem ocupar mais nada. Na quinta-feira à noite, depois que Mateus dormiu com o ventilador ligado e a casa ficou no silêncio do final do dia, Edmilson veio até a cozinha, onde ela estava terminando de dobrar roupa, e disse que tinha coisas para resolver. Disse que havia coisas que ele sentia que não conseguia mais. Disse que estava com dificuldade. E aí parou, como quem chegou num ponto da frase em que as palavras acabaram. Rosa continuou dobrando a roupa. Dobrou uma camiseta de Mateus, pequena, estampada de dinossauro, e colocou na pilha com os outros. "Você vai embora?" Ela perguntou. "Não vai embora de mim, nem vai embora de nós. Vai embora simples, o verbo sem complemento, porque o complemento já estava subentendido há 3 dias. "Não sei", disse Edmilson. E foi embora, naquela noite. Pegou uma sacola com roupa, o documento, o celular, e foi. O portão bateu com o som específico de portão de ferro que não estava sendo fechado com raiva. Estava sendo fechado com a indiferença fina de quem já não tem mais energia nem para a raiva. Naquela noite, depois de ouvir o portão e ficar parada na cozinha por um tempo que ela não soube medir, Rosa foi até o quarto de Mateus. O menino dormia de lado, com o braço dobrado sob o travesseiro e a boca levemente aberta, com a respiração lenta e regular de quem não sabe que o mundo acabou de mudar de forma. Ela ficou na porta olhando para ele por um tempo longo. E ali, naquele escuro com o chiado do ventilador de fundo, ela fez uma promessa que nunca disse em voz alta para ninguém. Não para a mãe dela, não para Sandra, não para Deus em forma de oração formal. Disse para si mesma, no interior mais quieto que existia dentro dela. Ninguém mais vai decidir por mim o que posso ou não posso carregar. Era uma promessa de autonomia. Era de dignidade recuperada de um lugar onde havia sido depositada sem o seu consentimento. Era boa e necessária naquela noite específica. Mas o que a promessa não disse, e o que Rosa não teria como saber naquele escuro com o filho dormindo, é que autonomia e isolamento são coisas diferentes. E que às vezes, quando a gente está muito machucada, elas se parecem muito uma com a outra. Que o muro que ela estava começando a construir naquela noite ia protegê-la de muitas dores que ela não deveria ter que sentir sozinha. Mas que o muro não ia conseguir distinguir entre o que deveria ficar fora e o que deveria entrar. No corredor do hospital, quase uma década depois, o muro ainda estava de pé. Só que ele estava começando a rachar pelas bordas, naqueles lugares onde a umidade encontra o cimento depois de muito tempo. Existe uma espécie de mulher que o mundo treinou para ser suficiente. Suficiente para os filhos, suficiente para a casa, suficiente para o trabalho e suficiente no sofrimento, porque chorar alto é demais, mas não chorar é o correto, porque não chorar significa que está bem. Significa que está dando conta. Significa que pode continuar sendo o suporte de todo o resto. Essa mulher aprende cedo, às vezes em casa, às vezes na rua, às vezes nos 2 lugares ao mesmo tempo. Que pedir é expor uma ferida que o outro pode usar depois como prova de fraqueza. Que precisar é uma vulnerabilidade que certos tipos de gente aproveitam. Então ela costura, e costura, e costura por dentro, com linhas que ficam cada vez mais tensas, e o que de fora parece força e resistência é só o resultado de um bordado que nunca foi mostrado a ninguém. Um trabalho bonito feito no escuro, que ninguém vai ver e que às vezes racha no meio sem aviso. Rosa era essa mulher. Havia sido essa mulher por anos e havia feito isso bem, da forma que a vida pediu, com os recursos que tinha. Não havia nada de errado nela por ter construído o que construiu da maneira que construiu.
Mas o que Rosa ainda não sabia, não conseguia ainda ver de dentro da própria história, era que o momento em que tudo parecia mais impossível, o momento em que o rim do filho estava comprometido e os números não fechavam, e a tosse havia começado, e a farinha havia caído no chão sem que ela tivesse forças para processar o símbolo. Esse momento era exatamente o momento em que algo estava prestes a se abrir. Não porque a vida é justa e recompensa quem sofre na medida certa, mas porque às vezes Deus manda a resposta antes da gente ter coragem de formular a pergunta. Às vezes a ajuda chega antes do pedido. Às vezes o milagre não avisa. Nas semanas que se seguiram à consulta de outubro, Rosa passou a trabalhar 3 turnos. Saía às 5 da manhã para a faxina na casa da família Cavalcante, no bairro Aldeota. Um apartamento de 3 quartos, num prédio com portaria, onde ela limpava tudo em 4 horas, com a eficiência precisa de quem não pode se dar ao luxo de fazer de qualquer jeito, porque cada indicação valia outra casa. Voltava às 10 da manhã. Acordava Mateus, que ficava sozinho, até às 9h30, com instruções na nota, verificava como ele estava, dava o café que havia deixado preparado. Às 11, levava Mateus até a escola, que ficava 3 quarteirões acima, na mesma rua. Às 11h30, montava a banca de lanches na esquina da Travessa das Acácias, com a Rua Marajó. Um isopor azul com salgados fritos que ela preparava na madrugada anterior, refrigerante gelado que ela buscava no mercadinho, e café numa garrafa térmica. A banca ficava até as 2 da tarde, quando o movimento de pessoas voltando do trabalho para o almoço diminuía. Às 3, ia para a casa do casal dono da farmácia da esquina da Benedito Bentes, que tinha 2 filhos pequenos e precisava de alguém de confiança para buscar na escola e ficar até às 6. Rosa ficava. Chegava em casa às 6h40, cansada de um jeito que já não tinha mais nome específico. Cansada de tudo, cansada até dos ossos, cansada de formas que ela nem havia inventariado ainda. Mateus sabia que algo estava diferente. Ele era um menino de olhos compridos e observação quieta, do tipo que nota antes de perguntar, que espera para ver se vai se confirmar antes de trazer o assunto à tona. Havia notado que a mãe estava chegando mais tarde. Havia notado que o achocolatado estava na geladeira com mais frequência, o que significava que ela havia saído antes de ele acordar. Havia notado que ela estava dormindo no sofá, com a roupa do dia ainda vestida 2 ou 3 vezes por semana. Certa manhã de novembro, acordou com a luz do sol já forte pela janela e foi até a cozinha e encontrou a mãe dormindo sentada na cadeira de plástico, com a cabeça apoiada no braço dobrado sobre a mesa, uma xícara de café pela metade ainda levemente quente ao lado. Ele ficou parado olhando para ela por um momento. Depois foi até a sala. Pegou a manta de crochê bege que ficava dobrada no encosto do sofá, um crochê que a avó de Rosa havia feito antes de morrer e que Rosa havia trazido de Caucaia, junto com a térmica. Voltou para a cozinha e cobriu os ombros da mãe com cuidado de não tocar, de não fazer barulho, da forma que quem aprendeu cedo a medir o sono alheio aprende a se mover. Depois foi escovar os dentes e preparar o próprio lanche. Rosa acordou com o peso do tecido nos ombros, desorientada por meio segundo antes de entender onde estava, e ali, com o café frio e a manta do crochê e o som do filho se preparando para o dia no banheiro, um sentimento subiu por dentro dela que ela não conseguiu nomear imediatamente. Era algo entre orgulho e culpa, entre gratidão e desolação. O gesto do filho ficou cravado nela como uma espinha, daquelas que dói mais quando você toca, mas que você toca assim mesmo, porque não consegue deixar. Ela havia começado a tossir. Uma tosse seca, que aparecia especialmente de noite, depois que deitava, como se o corpo aproveitasse a primeira pausa do dia para cobrar alguma coisa que havia sido ignorada durante as horas de movimento. Ela ignorou a tosse, porque não havia espaço na agenda para não ignorar. Havia enfiado um paracetamol na bolsa, bebido mais água e seguido. Num domingo de novembro,
que era para ser de descanso, porque as casas estavam fechadas e a banca não abria no domingo, enquanto fritava os salgados para a semana seguinte, com o óleo estralando na frigideira e o rádio tocando numa estação que ela nem havia escolhido, derrubou metade de um saco de farinha de trigo no piso da cozinha. A farinha abriu no chão em forma de nuvem branca, que depois assentou como neve. Rosa ficou parada olhando para o pó branco espalhado no piso vermelho por um tempo que não soube medir. Talvez 30 segundos, talvez 2 minutos. A frigideira continuava estalando, o rádio continuava tocando, e ela ficou ali, parada no meio da farinha, com os pés dentro do pó, sem mover. Depois ajoelhou. Começou a varrer com as mãos. E entendeu, com aquela certeza fria e sem drama que só vem quando a gente finalmente para de se convencer do contrário, que estava chegando em algum limite que ela não sabia bem ainda o que era, mas que era real, que estava ali, e que o limite não ia recuar só porque ela preferia que ele não existisse. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Você já chegou num ponto em que estava tão acostumada a se virar sozinha que nem sabia mais como aceitar ajuda, mesmo quando ela estava bem na sua frente? Num ponto em que a independência que um dia foi sua salvação foi virando aos poucos uma prisão que você mesma construiu tijolo por tijolo? Se sim, escreve nos comentários. Eu também já estive aqui. Porque às vezes, só ver que outras mulheres passaram por isso e saíram do outro lado já é suficiente para a gente respirar diferente. A sua palavra nos comentários pode ser exatamente o que alguém precisava ler hoje. Você não está sozinha nessa. Foi às 2h40 da madrugada de uma terça-feira, 3 semanas depois da consulta de outubro, que Rosa Conceição chegou no fundo. Não foi um fundo teatral com música de fundo e chuva na janela. Foi silencioso e doméstico como tudo o que ela havia vivido nos últimos anos. Ela estava de pé na cozinha com o avental de trabalho ainda amarrado na cintura, porque havia chegado da banca meia hora antes e ainda não havia encontrado energia para fazer o movimento de desamarrar. O gás havia acabado no meio do cozimento do arroz e ela havia trocado para o fogãozinho elétrico de reserva que guardava num canto. Um processo que dobrou o tempo e deixou tudo com um gosto de espera que o arroz feito no fogão de gás nunca tinha. A casa estava quieta. Mateus dormia. Lá fora, a travessa das acácias estava no tipo de silêncio que as ruas pequenas têm depois da meia-noite, quando até os cachorros já cansaram de latir. Ela abriu a gaveta para guardar a colher de pau que havia usado para mexer o arroz. A gaveta era a que ficava embaixo da pia, onde ela guardava pano de prato, abridor de lata, o manual de garantia do liquidificador que havia comprado 2 anos atrás. E lá, amassado entre o segundo pano de prato e o manual, havia um papel. Ela o tirou sem saber o que era. Não havia memória de ter colocado ali. Desdobrou. Era o aviso de renovação do contrato de aluguel. O proprietário comunicava o reajuste anual. 20% acima do valor atual, com data de vigência a partir do mês seguinte. Rosa ficou com o papel na mão. Os cálculos começaram a se fazer automaticamente, sem que ela precisasse escolher fazê-los. A cabeça havia aprendido a calcular em modo automático, como respirar, como piscar. O novo aluguel, o exame que ainda precisava ser pago de alguma forma, o mercado do fim do mês, a escola de Mateus, os remédios, o gás, a conta de água que havia vindo com atraso. E os 3 turnos que estavam consumindo o corpo dela com a eficiência silenciosa e constante da ferrugem, que não avisa que está trabalhando, mas que um dia o ferro não aguenta mais. Ela colocou o papel sobre a mesa, colocou a mão aberta sobre o papel, como quem aperta algo para não perder. E uma coisa pequena e insistente começou a subir pela garganta. Não era o choro ainda. Era o precursor do choro, aquela contração involuntária no peito e na garganta que vem antes de o corpo decidir desistir de segurar.
Era uma sensação que ela conhecia, mas havia treinado por anos a empurrar de volta para dentro antes que saísse. Mas naquela madrugada, às 2h40, com o avental ainda amarrado e o arroz pronto no fogãozinho elétrico e o filho dormindo no único quarto e o aviso de reajuste na mão, ela não teve forças para empurrar. Ela perguntou sem voz para o teto escuro da cozinha. Até quando? Não era uma pergunta retórica. Era uma pergunta real, feita a um interlocutor que ela não sabia se existia, se ouvia, se respondia, mas para quem ela havia mandado a única coisa que lhe restava naquele momento, que era a pergunta mais honesta que havia feito em anos. Dona Fátima Rodrigues morava no número 12 da Travessa das Acácias havia 12 anos. 2 anos a menos do que a rua existia com esse nome, porque quando ela chegou ali, a rua tinha outro e foi ela quem conseguiu o pedido de renomeação junto à prefeitura depois que o vereador da área foi eleito, e ela foi uma das primeiras a bater na porta do gabinete. Ela tinha 63 anos, cabelos curtíssimos pintados de um preto que não enganava ninguém, mas que ela mantinha porque gostava, óculos de grau com armação cor de vinho, que ficavam sempre um pouco tortos no rosto, porque ela tinha o hábito de tirar com uma mão só, e o hábito de deixar a luz da varanda acesa até às 11 da noite, com a justificativa de que a rua precisa de luz e a justificativa implícita de que ela gostava de saber que havia vida do lado de fora enquanto lia a Bíblia na sala. Era evangélica de missão, de uma igreja pequena na Rua dos Crisântemos, que ela frequentava desde que chegou ao Jardim Esperança e onde ensinava a escola dominical para as crianças aos sábados, do tipo que bate na porta com folheto de culto e que cita versículo na conversa de forma tão natural quanto outra pessoa cita a previsão do tempo. Rosa havia aprendido ao longo dos 6 anos de vizinhança a variar o horário de saída de casa em alguns dias da semana para não coincidir com as rondas matinais de Dona Fátima. Não era desonestidade. Era gerenciamento. Rosa tinha coisas demais para resolver para parar a escutar um convite para o culto das sextas-feiras. Não era que Rosa não acreditasse em Deus. Acreditava do jeito dela, que era um jeito que ela não havia precisado explicar para ninguém ainda e que preferia que continuasse assim. Uma fé privada, interior, do tipo que não precisa de testemunha para ser real. Era que Rosa não queria que ninguém chegasse perto da fronteira daquilo que ela sentia sobre a vida, sobre o que havia passado, sobre Edmilson, sobre o filho, sobre os anos de trabalho e silêncio. Fé perto demais de mágoa vira conversa, e conversa vira explicação, e explicação vira exposição. Dona Fátima, por outro lado, tratava a fé como coisa de vizinhança, coisa que se compartilha como se compartilha sal e açúcar, sem cerimônia, como algo óbvio e necessário, que não deveria precisar de convite formal. O que irritava Rosa de um jeito que ela sabia, racionalmente, que era injusto. Que a velha não fazia mal nenhum, que era só uma senhora com um excesso de entusiasmo pelo próximo. Mas Rosa havia construído a fronteira, e a fronteira precisava de consistência para se manter de pé. E assim as duas haviam coexistido por 6 anos naquela distância específica de porta e meia. Não inimigas, não amigas, 2 mulheres que se cumprimentavam com aceno e se desviavam com educação, como planetas do mesmo sistema que nunca chegaram à órbita de cruzamento. Até aquela madrugada de terça-feira. A batida na porta veio às 3h20. 3 pancadas firmes, espaçadas, com uma precisão que não era urgência. Era intenção. O tipo de batida que não diz, tem problema, nem é emergência, mas diz, eu sei que você está acordada e eu sei que você sabe que eu sei. Rosa ficou parada no meio da cozinha por um segundo, com a colher ainda na mão, porque uma batida às 3 da manhã numa rua como a Travessa das Acácias podia ser muita coisa, e a maioria não era boa. Ela foi até a porta com cuidado, sem fazer barulho.
Olhou pela fresta que havia entre a porta e a parede, quando o trinco estava preso, mas não fechado. E viu Dona Fátima, de roupão azul marinho abotoado até o pescoço, chinelo de dedo, os óculos tortos no rosto como sempre, uma marmita de alumínio na mão direita e uma expressão de quem não estava lá para pedir desculpa por ter acordado ninguém, porque não havia acordado ninguém. Havia encontrado a luz acesa e batido. Rosa abriu a porta. Dona Fátima disse: "Eu sei que você não pediu." Disse isso primeiro, antes de tudo, como quem remove o obstáculo mais óbvio antes de tentar atravessar. "Mas eu fiz arroz doce hoje e sobrou, e eu não como sobra. E tem outra coisa também." Ela entrou. Entrou sem esperar convite, da mesma forma como não havia esperado autorização para bater. Não com descortesia, mas com o tipo de confiança de quem sabe que há coisas que, se esperar o convite formal, nunca entram. Pôs a marmita em cima da mesa da cozinha, ao lado do papel do reajuste do aluguel, que Rosa não havia guardado ainda. Não olhou para o papel. Enfiou a mão no bolso do roupão e tirou um papel dobrado em 4. Um pedaço de caderno rasgado na linha, com um número de telefone escrito em caneta azul, com letra de quem fez o primário numa época em que se aprendia caligrafia. "Esse é o Dr. Sebastião", ela disse. "Ele é voluntário numa clínica lá no Mucuripe, a Clínica São Francisco das Graças. Eles atendem criança com condição renal. Operam quando precisa. A lista deles é muito menor do que a do hospital público. Uma conhecida da igreja levou o neto ano passado. Me disseram que atende." Ela pôs o papel sobre a marmita e então olhou para Rosa. Não para a cozinha, não para o papel, não para o avental ainda amarrado. Olhou para Rosa, direto, sem desviar, com o tipo de atenção que atravessa a superfície e chega em algum lugar que a pessoa olhada geralmente consegue esconder de todo mundo. "Você sabe plantar, Rosa. Eu te vejo todo dia. 5 da manhã você já saiu. 12:30 você ainda está com a luz acesa. Você planta sem parar. Mas planta tudo sozinha, num vaso pequeno demais, para tanto que você quer fazer crescer. Às vezes, a raiz precisa de mais terra do que a gente tem no próprio quintal." Ela não disse mais nada. Disse boa noite. 2 palavras, curto, sem dramatizar. E saiu. A porta fechou com o mesmo cuidado com que Rosa a havia fechado ao sair todas as manhãs. Devagar, sem barulho, sem despertar o que estava dormindo. Rosa ficou olhando para o papel sobre a marmita, para o número de telefone em caneta azul, para a letra que ela não conhecia, mas que havia chegado ali com uma mensagem que ela não havia pedido e que havia chegado assim mesmo. E algo aconteceu nela naquele momento que não era o choro que havia estado represado desde que achou o aviso de reajuste na gaveta. Era outra coisa, mais quieta e mais funda, mais difícil de nomear. Era o reconhecimento, a sensação, estranha e desconfortável e ao mesmo tempo inevitável como a primeira chuva depois de seca longa, de que alguém havia visto o que ela escondia. Não para expor, não para julgá-la, para nomear com cuidado, como quem descobre uma planta que estava crescendo na sombra e decide, com gentileza e sem fazer alarido, mover o vaso para perto da janela onde a luz existe. Rosa não ligou naquele dia. Deixou o papel na mesa da cozinha. Não guardou, não jogou fora. Só deixou ali. E foi trabalhar como sempre. Levou Mateus na escola, montou a banca de lanches, foi para a babá. Mas o número ficou na cabeça dela, com a insistência de coisa que não quer ser esquecida. O tipo de pensamento que aparece na beira de outras tarefas, como quem está esperando só um segundo de pausa para entrar. Ela ficou com o papel por um dia inteiro sem ligar. Depois dormiu. Acordou às 4:40 com a mancha do teto e o pensamento: mais um dia. Mas nesse dia, o mais um dia tinha outra qualidade. Tinha o número junto. Ligou no dia seguinte, às 8:17 da manhã.
Estava em pé no banheiro com a torneira aberta, não para disfarçar o barulho para Mateus. Ele ainda dormia. Mas porque a água correndo no ralo a ajudava a pensar, havia sempre feito isso, desde criança. O coração estava fazendo aquele barulho inconveniente de coisas que importam. Aquela aceleração levemente incomodada que o corpo faz quando percebe que está prestes a algo que não tem como desfazer depois. O telefone chamou 3 vezes. Uma voz de mulher atendeu. Administrativa, calma, com o tipo de paciência treinada de quem atende muitas ligações e aprendeu que a urgência de cada uma delas é real para quem liga. Rosa disse o nome do filho. Disse a condição renal, os termos que havia memorizado da consulta de outubro. Disse o que o médico havia indicado sobre o exame. A mulher pediu para aguardar. Rosa aguardou com a mão apertada no celular e a água correndo no ralo, olhando para o azulejo da parede do banheiro com um mapa de tinta descascada em volta do rejunte. 2 minutos e meio depois, a mulher voltou. O Dr. Sebastião tinha uma abertura na sexta-feira às 15 horas para a avaliação inicial. Pode ser, Rosa disse. E desligou. Ficou olhando para o próprio reflexo no espelho do banheiro com a torneira ainda aberta e a água escorrendo. E não soube dizer ao certo o que sentia. O sentimento era complexo demais para um nome só. Era alívio, mas também medo. Era esperança, mas também a resistência de quem tem medo de esperar demais. Mas embaixo de tudo isso havia uma coisa menor e mais simples. Era a primeira vez em semanas que o peito não parecia ter uma pedra dentro. A pedra ainda estava, mas havia ficado um pouco menor. Na sexta-feira, ela e Mateus chegaram à Clínica São Francisco das Graças 20 minutos antes da consulta marcada. A clínica ficava numa rua paralela à Avenida Historiador Raimundo Girão, no Mucuripe, num prédio pequeno de 2 andares pintado de branco com uma cruz azul na fachada. Não a cruz ornamentada das igrejas, mas uma cruz simples, de braços iguais, como as que aparecem em farmácias, mas com uma qualidade diferente, uma dignidade discreta que dizia que quem havia colocado ali sabia exatamente o que estava sinalizando. O jardim na frente era de porte modesto, mas cuidado. 2 bordas de grama aparada, 2 pés de buganvília cor-de-rosa nos lados da entrada que estavam em plena floração. As flores cor de magenta quase incandescentes contra o branco da parede. Mateus tocou as flores com a ponta do dedo antes de entrar, com aquela curiosidade suave e respeitosa que ele tinha pelas coisas vivas. O mesmo jeito como tocava o cingônio da janela de casa, como tocava o gato do vizinho quando o bicho permitia. O Dr. Sebastião era um homem de uns 55 anos, cabelo grisalho cortado curto, bigode aparado, olhos de castanho escuro atrás de óculos de leitura que ele tirava para olhar para as pessoas e colocava de volta para olhar para os papéis. Cumprimentou Mateus primeiro. Se abaixou levemente na altura dos olhos do menino, estendeu a mão e disse: Oi, Mateus, eu sou o Dr. Sebastião. Com a voz que as pessoas usam quando não estão diminuindo a criança, nem sendo condescendentes. E depois, cumprimentou Rosa. Examinou Mateus com atenção metódica. Ouviu a história clínica completa. Perguntou coisas que o médico do hospital não havia perguntado. Comparou os exames que Rosa havia trazido num envelope de papel pardo que ela havia organizado em ordem cronológica antes de sair de casa. Do mais antigo ao mais recente, etiquetado com a data em caneta preta, porque Rosa sabia que médico que tem papel organizado na mão atende diferente de médico que tem papel misturado. No final, o Dr. Sebastião fechou o prontuário, tirou os óculos e olhou para ela. O caso do Mateus entra no nosso protocolo de atendimento, ele disse. A cirurgia pode ser realizada aqui, sem custo nenhum para a família. Antes disso, vou precisar de alguns exames complementares para confirmar o estadiamento. Esses eu mesmo solicito agora, através do sistema da clínica.
e vocês recebem o retorno em até 15 dias úteis. Rosa ouviu e assentiu com aquele assentir de quem está processando em múltiplas camadas ao mesmo tempo o conteúdo da informação, o que ela significa, o que vem a seguir, o que precisa ser feito. Tudo bem, ela disse. Pode ser. Só quando saíram do consultório e Mateus correu para ver as bugainvilhas de perto é que ela parou. Encostou na parede do corredor, a parede branca com o cheiro de hospital limpo, e deixou o ar sair. Devagar, em partes, como quem esvazia um balão que foi inflado por tempo demais e que precisa ser esvaziado com cuidado para não rasgar. Mateus estava com o rosto inclinado perto das flores, tentando olhar pelo dentro, para o lugar onde o caule nascia. Rosa ficou olhando para ele por um momento. Depois, tirou o celular do bolso e foi ver o horário do próximo ônibus para o Jardim Esperança. As semanas que se seguiram foram construídas de coisas pequenas que juntas formavam algo grande, embora fosse difícil ver isso enquanto estava acontecendo. Porque quando a gente está dentro da construção, não enxerga a arquitetura, só os tijolos. Os exames preliminares foram solicitados e agendados ao longo de novembro, em dias diferentes, em laboratórios conveniados da clínica, espalhados por bairros que Rosa nem conhecia bem. O Jacarecanga, a Barra do Ceará. Em alguns dias, ela levava Mateus sozinha, no ônibus, com a mochila dele nas costas e a bolsa dela no ombro. Em outros, Dona Fátima aparecia sem avisar muito, batia na porta às 14h de um dia de semana e dizia: "Precisa ir amanhã?" Com o tom de quem não está pedindo autorização para oferecer. Rosa deixou na primeira vez, com uma relutância que ela havia disfarçado em agradecimento educado. Havia ficado um passo à frente durante todo o trajeto de ônibus, como se a distância física pudesse manter intacta a fronteira que ela havia construído. Na segunda vez, andou ao lado. Na terceira vez, numa tarde de novembro, em que o ônibus estava lotado por causa do horário de saída das escolas, e as duas tiveram que ficar de pé, agarradas no corrimão, enquanto o ônibus balançava nas lombadas da Avenida Aguanambi, Rosa ficou olhando para a janela e disse, sem se virar: "Obrigada por ter batido na porta naquela noite." Dona Fátima ficou uns 2 segundos sem responder, também olhando para a frente. Depois disse: "Eu bati porque o senhor mandou, mas você foi quem abriu." Ficaram o resto do trajeto em silêncio. Era um silêncio diferente dos silêncios que Rosa conhecia. Não era o silêncio do isolamento, nem o silêncio do constrangimento. Era o silêncio de 2 pessoas que chegaram num entendimento que não precisava ser expandido em palavras. Às vezes, o milagre não é o que acontece na frente de todo mundo, com testemunhas e registro. É o que acontece na cozinha de madrugada, quando a gente decide abrir uma porta que ficou fechada por anos. É o que acontece no corredor de um ônibus cheio, num obrigada dito para a janela. Houve um sábado de dezembro em que Mateus acordou com febre. Não era alta, 38,2, mas qualquer febre em criança com comprometimento renal é uma variável que não se ignora. E a clínica estava fechada no sábado, e o pronto-socorro significava 4 horas de espera, e Rosa estava em pé na cozinha com o termômetro na mão, e aquele pânico específico de mãe de criança doente, que é diferente de qualquer outro pânico, porque não tem como ser racional quando o que está em risco é o filho. Ela ficou parada por um momento, depois pegou o celular, ligou para Dona Fátima. Eram 7 da manhã. A vizinha atendeu no segundo toque, com a voz de quem já estava acordada. "Ele está com febre", Rosa disse, com a voz só um pouco trêmula na última sílaba. Não muito, mas o suficiente para que qualquer um que estivesse prestando atenção ouvisse. "O que eu faço?" Dona Fátima perguntou a temperatura. Perguntou se ele havia tomado remédio. Disse o que dar, em qual dose, a cada quanto tempo. Disse para ficar de olho e ligar de volta em 2 horas.
Disse que se piorasse ela ia junto ao pronto-socorro, qualquer hora que fosse. A febre baixou no início da tarde. Não era nada grave. Uma virose, como o médico que Rosa consultou por telefone pelo aplicativo da clínica confirmou depois. Mas algo naquela ligação havia sido grave de outro jeito. Rosa havia pedido ajuda em voz alta, com urgência real, com a voz trêmula e tudo, sem esconder atrás de só uma dúvida rápida ou não precisa se preocupar, mas havia pedido porque precisava, e o mundo não havia desabado. Dona Fátima não havia usado aquela fraqueza como argumento em nenhuma conversa posterior. A fronteira que Rosa havia temido que desabasse com o pedido continuava de pé. Só estava, agora, com uma porta nela. Em janeiro, depois de todos os exames terem sido realizados e o resultado ter confirmado o que o doutor Sebastião havia antecipado na primeira consulta, Mateus foi encaminhado para a cirurgia. O procedimento foi marcado para a segunda semana de janeiro, uma terça-feira, às 7h30 da manhã. Rosa preparou tudo na véspera. A roupa de Mateus dobrada na cadeira, a documentação no envelope pardo, o lanche para depois que o médico liberasse a alimentação, o número do doutor Sebastião anotado em 2 lugares diferentes por precaução. Ela não dormiu muito naquela noite. Ficou no sofá com os olhos abertos por muito tempo, e quando dormiu, foi o sono raso de quem está esperando o alarme. Chegaram à clínica às 6h50. Dona Fátima os esperava na entrada com a bolsa no ombro e a Bíblia encapada de couro preto na mão. Não havia sido combinado. Ela simplesmente estava lá. Rosa não disse nada. Mateus disse: "Oi, Dona Fátima", com a naturalidade de quem já havia aceito aquela presença no seu mundo. A operação foi marcada para durar em torno de 3 horas. Durou 4 horas e 17 minutos. Rosa passou as 2 primeiras horas na sala de espera de uma forma que não era sentada e não era de pé. Era suspensa entre um estado e outro, num lugar onde o tempo não se mede em minutos, mas em respirações e em ausências. Dona Fátima estava ao lado dela. A Bíblia ficou no colo da vizinha, a maior parte do tempo. Em determinado momento, Rosa não sabia dizer quando. O tempo naquela sala não tinha hora. Ela colocou a mão sobre a capa de couro da Bíblia fechada, rapidamente, como quem verifica a temperatura de algo que pode queimar. Depois tirou a mão. Ficou com as mãos entrelaçadas no colo, os olhos na porta que levava ao corredor cirúrgico. Esperou. A espera que transforma não é a que nos deixa imóveis, paralisados pelo medo do que pode vir. É a que nos ensina a estar presentes, completamente presentes, no único tempo que existe, que é este segundo, esta respiração, esta porta fechada na sua frente, enquanto você ainda não sabe o que vai acontecer quando ela abrir. Quando o doutor Sebastião saiu pelo corredor, com a touca cirúrgica ainda na cabeça e as luvas já tiradas, e disse: "Correu bem, ele está acordando, deu tudo certo." Disse isso primeiro, antes de qualquer detalhe, porque sabia que era o que precisava ser dito. Rosa ficou quieta por 2 segundos. Depois chorou. Chorou de um jeito que não havia chorado desde a noite em que Mateus tinha 3 anos e o portão havia batido e ela havia ficado de pé na cozinha, decidindo que não ia precisar de ninguém mais. Um choro que não tinha estratégia, que não sabia como ser contido, que foi para todos os lados ao mesmo tempo, porque havia muito tempo represado e não havia mais parede. Dona Fátima pôs a mão no ombro dela. Não disse nada. Ficou ali. E aquele silêncio com a mão no ombro era a coisa mais próxima de oração que Rosa havia sentido em muitos anos. 3 meses depois da cirurgia, num dia de abril em que o vento de Fortaleza tinha aquele cheiro de sal e maresia que chega do oceano mesmo quando você está a quilômetros da praia, como se o mar enviasse mensagem de tempos em tempos para lembrar que existe, Rosa encontrou Berenice no corredor estreito entre as gôndolas do mercadinho da esquina. A senhora de cabelos brancos estava com o carrinho de supermercado
examinando latas de extrato de tomate com a atenção dedicada de quem leva a sério a decisão entre marcas. Olhou para Rosa com aquela expressão que pessoas bem vistas têm quando encontram alguém inesperadamente depois de tempo, um misto de satisfação genuína e curiosidade cuidadosa. "Rosa, quanto tempo? E o menino? Ouvi dizer que ele operou." Rosa estava com as laranjas na mão. Havia pego 3 para o suco da tarde. "Operou", ela disse. "Ficou 3 dias na clínica depois da cirurgia. Está bem, está jogando bola de novo." Berenice colocou a mão no peito com aquele gesto instintivo de alívio. "Graças a Deus." "E você? Está melhor?" A mesma pergunta de meses atrás, quase palavra por palavra. Berenice era assim. Perguntava de novo o que não havia sido respondido completamente da primeira vez, com a paciência de quem tem tempo e atenção para esperar pela resposta certa. Rosa ficou com as laranjas na mão por um momento. Depois disse, olhando direto para Berenice sem desviar: "Estou diferente. Aprendi a pedir ajuda. Demorei muito para aprender, mas aprendi." Berenice sorriu com o sorriso específico que as pessoas que já viveram muito têm quando reconhecem uma travessia. Não um sorriso de comiseração, mas o de quem sabe, de quem passou por algo parecido em algum ponto da própria vida e, por isso, não precisa de explicação adicional. "Isso é muito, minha filha", ela disse. Rosa colocou as laranjas no carrinho. "É muito", concordou. Ela saiu do mercadinho com as sacolas e uma leveza específica que não era a ausência de peso. As contas ainda existiam, o aluguel reajustado ainda estava lá, os exames de acompanhamento de Mateus ainda iam continuar por meses. Mas era a leveza de quem disse uma verdade sem preparar o discurso com antecedência, sem ensaiar no espelho, sem calcular o que o outro ia pensar. Havia dito porque era verdade, e porque havia sido perguntada, e porque havia chegado o momento em que esconder não servia mais a nenhum propósito. O sol batia na calçada da Travessa das Acácias, com a força direta das 3 da tarde, aquecendo o paralelepípedo de um jeito que a sola do chinelo sentia. Ela andou devagar até a porta da sua casa, a porta verde escuro com a tinta descascada na base. E antes de entrar, ficou um momento parada na calçada, olhando para o cingônio na janela. Estava crescendo. As folhas estavam maiores do que estavam no começo do ano, mais abertas, com um brilho úmido e saudável de planta bem regada. Ela havia começado a colocar um pouco mais de água desde o mês anterior, um pouco mais do que o necessário, só para ver o que acontecia. E o cingônio havia respondido. Numa manhã de maio, não uma manhã marcada no calendário com círculo vermelho, não uma manhã que qualquer outra pessoa identificaria como diferente das outras, mas uma terça-feira comum, com o ônibus passando na rua Marajó, no horário certo, e o gato do vizinho sentado em cima do muro, com a solenidade que os gatos têm quando estão fazendo absolutamente nada. Rosa foi até a porta de Dona Fátima e bateu. 3 pancadas firmes, espaçadas. O mesmo ritmo da batida que a vizinha havia dado na sua porta aquela madrugada de outubro. Dona Fátima abriu com o avental de listras amarelas e azuis e uma colher de pau na mão, com a cara de quem está no meio de alguma coisa que tem temperatura e não pode esperar muito. Olhou para Rosa. Rosa estava de mão vazia, sem marmita, sem presente, sem papel com pedido escrito. "Eu vim agradecer de verdade", Rosa disse. "Não o obrigada que a gente fala na pressa, de passagem, sem parar. O de verdade, que leva tempo para dizer e que eu demorei para chegar aqui." Dona Fátima ficou olhando para ela por um segundo. Aquele olhar que vai além da superfície do que foi dito, que ouve o que não foi dito e também o que foi. Depois disse simplesmente: "Entre. O café ainda está quente." E Rosa entrou, sentou na mesa da cozinha de Dona Fátima, que era maior do que a dela,
e tinha uma toalha de plástico com estampa de girassóis e uma fruteira de cerâmica no meio com 2 bananas e uma maçã. Pela janela, do outro lado do muro baixo que separava os 2 quintais, ela podia ver a janela da própria casa, o cingônio no vaso, as folhas malhadas com o brilho da manhã. E tomou um café que não havia feito ela mesma, que não havia carregado em térmica de casa para o trabalho, que não havia bebido de pé entre uma tarefa e outra. Tomou sentada, numa cadeira de plástico na cozinha da vizinha, que por 6 anos havia evitado, sem pressa, com alguém do outro lado da mesa. Rosa Conceição aprendeu, naquele ano mais difícil da sua vida, que a resistência que a havia mantido de pé por tantos anos, a resistência que havia se formado numa noite de portão batendo, com Mateus de 3 anos dormindo ao fundo, era real. Havia sido necessária, havia cumprido seu papel, mas que resistência não é o mesmo que isolamento, e que havia chegado o momento em que ela precisava aprender a diferença entre os dois, que há uma distinção entre ser forte, que é uma qualidade que ela tinha e que não ia a lugar nenhum, e ser intocável, que é uma armadura que protege, mas que pesa, e que com o tempo começa a pesar mais do que aquilo que protege. Que o muro que ela havia erguido com tanta diligência havia anos havia começado, sem que ela percebesse, a protegê-la não só das coisas ruins, mas também das boas. Das mãos que chegavam sem agenda, da graça que entra pela fresta quando a gente deixa. Ela aprendeu que pedir não era o fim da dignidade. Era talvez o começo mais honesto dela, porque existe uma lei no universo, e quem tem fé sabe que essa lei foi posta por Deus, que é a lei da semeadura e da colheita, a lei de que o que você semeia com inteireza volta para você em formas que você nem sempre reconhece de imediato, que diz que nenhuma semente cresce com tudo o que precisa crescer dentro de um vaso pequeno demais. O que Rosa havia plantado durante anos era real: trabalho, dedicação, amor sem cansaço aparente, presença constante. Era bom, era honesto. Mas havia uma parte da colheita que ela havia impedido de entrar. A parte que vem de fora, que vem do outro, que chega na forma de uma vizinha com marmita às 3 da manhã, de um médico voluntário numa clínica com buganvília na entrada, de uma colega que diz: "Você precisa cuidar de você também", e que não merecia ter ficado sem resposta. Deus, na sua sabedoria que não explica, manda a resposta antes da oração. Manda a ajuda antes do pedido estar formulado. Manda a vizinha antes da gente ter coragem de abrir a porta. E o que a gente faz com isso, se abre ou não abre, se deixa entrar ou não deixa, essa é a escolha que define não o tamanho do que a gente carrega, mas o tamanho do que a gente consegue receber. E você, que está ouvindo isso agora, talvez você também tenha um muro. Talvez ele tenha sido construído com boa razão, com material bom, por mãos hábeis que sabiam exatamente o que estavam fazendo quando precisavam. Talvez ele tenha te protegido de coisas que precisavam ser bloqueadas. Mas talvez hoje, nesse momento específico da sua vida, em que você está ouvindo a história de Rosa numa tarde, ou numa madrugada, ou num ônibus, ou no carro com o fone de ouvido, talvez hoje seja a hora de verificar se o muro ainda está servindo ao propósito que o construiu, ou se ele virou o hábito de não precisar de ninguém, que é um hábito bonito de longe, mas que por dentro tem o sabor específico da solidão, que se acredita ser força. Talvez a sua parte mais corajosa não seja a que segura tudo sozinha, que você já provou que tem. Talvez seja a que finalmente deixa entrar. Se a história de Rosa tocou o seu coração, e eu acredito que tocou porque você chegou até aqui, escreve nos comentários agora mesmo: "Eu também vou abrir a porta." Que essas palavras sejam um compromisso com você mesma, não com a perfeição, não com a promessa de que vai ser fácil, mas com a possibilidade, com a ideia de que a ajuda que você precisava pode estar do outro lado de uma porta que você mesma instalou o trinco. Se você conhece alguém que está carregando tudo sozinha nesse momento,
que está no limite, que está acordando de madrugada com o peso das contas e do medo e da tosse que não passa. Compartilha esse vídeo com ela. Não com texto, não com explicação. Só manda. Às vezes, a mensagem certa no momento certo é o equivalente de uma marmita às 3 da manhã. Chega antes do pedido e diz tudo o que precisava ser dito sem usar palavra nenhuma. E se você ainda não está inscrita no canal, inscreve agora e ativa o sininho. Aqui a gente conta histórias de mulheres reais, de fé real, de transformação que não cai do céu, pronta mas que cresce devagarzinho, teimosamente, como o cingônio de janela que foi regado um pouquinho a mais do que o necessário, só para ver. Até a próxima história. E que Deus te abençoe muito.